Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 116. Leremos apenas os versos de 12 a 14. Salmos, capítulo 116, versos de 12 a 14. E assim lemos nesse texto: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos, Pai, tantas expressões de gratidão, e sabemos quantas pessoas trazem também o coração agradecido diante de Ti, por tudo que propiciaste, todos os benefícios que fizeste sobre cada um de nós ao longo deste ano. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, e fala ao nosso coração nessa hora conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de meditar brevemente a respeito desse texto que acabamos de ler, onde temos o salmista expressando a sua gratidão. Tivemos aqui diversos testemunhos de gratidão. Várias pessoas que compartilharam momentos de dificuldade, desertos, perigos, mas onde puderam sentir a presença de Deus, e isso fez toda a diferença. O salmista também, na parte inicial deste salmo, ele apresenta que ele ama ao Senhor, porque o Senhor ouviu a sua voz, a sua súplica, o seu clamor, inclinou os seus ouvidos para Ele, no momento de dificuldade, no momento em que ele diz que ele esteve à beira da morte, mas o Senhor livrou a sua alma da morte. Ele apresenta diante de Deus, então, motivos nos quais ele sentiu a mão de Deus agindo sobre ele. E então, nesses versículos de 12 a 14, gostaria que meditássemos em algumas lições que podemos extrair deste momento na vida do salmista. Primeira coisa é um coração agradecido. O salmista diz: que darei eu ao Senhor? E se pensarmos bem, o que é que podemos dar ao Senhor? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de todo o universo. O que é que podemos colocar diante dEle como doação nossa, que não já seja dEle? Ele é o Criador de tudo. E eu lembro do texto de Isaías e daquela experiência da filha do pastor Russell Shedd. Já temos compartilhado de que ela promoveu uma ação para doar roupas para crianças que moravam na rua, embaixo de um viaduto. E na ocasião, quando começou a fazer aquela distribuição com o apoio de lojistas da região, pessoas que individualmente também ofertaram, e as crianças foram chegando e cada uma recebia uma roupinha nova. E uma criança que não estava na hora que começou essa distribuição, foi se aproximando e vendo que os seus amiguinhos estavam todos de roupa nova e ele de roupa velha. E ele foi se aproximando do grupo sem saber ainda o que é que era necessário para também conseguir uma roupa, e vestida completamente de uma roupa totalmente rota, estragada, suja. O que a gente chama de mulambo. E então disse para uma das pessoas, ou talvez para a própria filha do pastor Shedd, que, olha, se eu der essa minha roupinha para você, você me dá uma roupinha nova? E aquilo falou alto,
porque a palavra de Deus no livro de Isaías vai dizer que aquilo que nós podemos oferecer a Deus não passa de trapos de imundícia. Porque aquilo que nós temos é tão pouco em relação ao tudo que Deus é. E então, nada do que nós temos, Deus pode precisar, porque Ele não precisa de nada. O salmista vai testemunhar em 1 Crônicas, capítulo 19, os versos de 10 a 14, algo que aconteceu no momento em que Davi estava planejando construir um templo ao Senhor. E Deus disse que ele não construiria, o seu filho sim, mas que Davi deixaria tudo preparado. E Davi conclama o seu povo para ofertar. E então, em 1 Crônicas, capítulo 19, versos de 10 a 14, nós lemos: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. O salmista está declarando isso diante de Deus, porque o povo respondeu com oferta extraordinária. O povo respondeu com bastante, com muito. E então ele vai e adora Deus, dizendo: tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade, tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. O salmista reconhece que mesmo aquilo que estava sendo colocado como adoração a Deus, era também algo que vinha de Deus. Ele é dono do céu e da terra. Mas nós é que precisamos então aprender que aquilo que o Senhor Jesus disse, que melhor coisa é dar do que receber. A gente muitas vezes está mais propenso a receber. Tanto é que na nossa oração, normalmente nós temos uma lista de coisas para pedir a Deus. Quando devemos começar a nossa oração oferecendo a Deus, oferecendo o nosso louvor, oferecendo a nossa gratidão, oferecendo a Ele a adoração de que só Ele é merecedor. Nós é que precisamos aprender o quanto é bom colocar-se diante de Deus nessa posição, diante dEle e diante também do próximo. Porque Deus escolheu realizar a sua obra através de nós. Deus escolheu que tudo aquilo que Ele venha fazer no mundo, Ele conte com a nossa participação, o nosso envolvimento. E então, quantas experiências temos de pessoas que estavam num momento de extrema necessidade, e Deus provê através de alguém. É alguém que chega na hora certa, no momento oportuno, como o agir de Deus nas mínimas coisas. Poderia lembrar diversos testemunhos, mas gostaria de falar sobre uma mínima coisa, daquele filho de missionário que, morando distante do nosso país há muitos anos, na hora da oração à mesa, e num dia em que a sua mãe, a esposa do missionário, tinha feito uma refeição bem brasileira, e ela fez uma feijoada.
e conseguiu de alguma forma, pelo menos o que era parecido, mas não conseguiu farinha. E uma feijoada sem farinha não é a mesma coisa. E aquela criança, na hora da oração, disse: Deus, eu estou com tanta saudade de farinha. E na mesma hora, quando terminaram a oração, alguém bateu a porta e era o correio entregando uma encomenda. E naquela encomenda havia diversas coisas que uma pessoa adotante daquela família missionária foi despertada por Deus dias antes, pelo fato da saudade que os missionários deveriam estar tendo do Brasil. E ela pensou: eu vou no supermercado e comprar algumas coisas para eles. E foi e comprou coisas bem características do Brasil, incluindo farinha. E naquela hora, a farinha chegou, em resposta à oração. Deus já sabia de antemão que aquele pedido seria feito. E Deus proveu nas mínimas coisas, naquilo que era o atendimento de uma necessidade. Quantos benefícios Deus tem trazido à vida de cada um de nós, e isso nos aponta para a próxima parte desse texto, porque o salmista então apresenta propósitos. Por ter um coração agradecido, ele apresenta 4 aspectos aqui. O primeiro: tomarei o cálice da salvação. Uma das traduções, a NVI, apresenta a tradução, ao invés do tomarei, o erguerei, o cálice da salvação. De fato, a mesma palavra, essá, no hebraico, ela pode ser traduzida por tomar, como também por erguer. E alguns estudiosos identificam que talvez a palavra mais própria aqui seria erguerei o cálice da salvação. Aquilo que o judeu apresentava como expressão de gratidão estava normalmente envolvido numa celebração que envolvia um banquete. Nós podemos ver no Salmo 23, quando o salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bênção de Deus era colocada em celebração, como a gente faz também agora no período de Natal. Todo mundo prepara uma ceia de Natal, como expressão de gratidão pelo nascimento de Jesus, porque Deus enviou Jesus. E então o salmista aqui diz: erguerei o cálice da salvação. Ele agradece a Deus porque Deus o salvou no momento de dificuldade, livrou a sua alma da morte. E então ele agora diz que vai celebrar o Senhor, e ele usa a figura de alguém que toma o cálice e o eleva, dizendo: Senhor, isso que eu estou realizando, essa festa que está sendo promovida aqui, é dedicada a Ti, no reconhecimento de que Tu és aquele que atenta para cada um de nós. E então o erguer o cálice da salvação quer dizer: eu estarei celebrando diante de Ti pela salvação que operaste na minha vida. Tomarei o cálice da salvação, erguerei o cálice da salvação, reconhecendo a presença de Deus e a gratidão diante dEle. Mas esse texto, que é escrito também de forma profética e simbólica para aquilo que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus estaria também participando desse cálice da salvação. Na véspera da sua morte, ele se apresenta diante do Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. E aí nós entendemos que para Jesus, aquele cálice que era o cálice de salvação, era o cálice de que ele haveria de beber para a nossa salvação. Era o cálice que ele haveria de tomar
para que nós pudéssemos ter o resultado disso. Ele morreu na cruz no nosso lugar. O cálice foi o cumprimento da sua missão. Ele veio enviado pelo Pai para levar sobre si a nossa condenação. Cada um de nós que estava afastado de Deus por causa do pecado. Hoje pela manhã estive participando de mais um momento de perda numa família. E estive compartilhando essa realidade. Essa realidade do que significa Jesus na nossa vida. Porque a narrativa bíblica, lá no Gênesis capítulo 3, quando o homem comete o primeiro pecado, é de que o homem foi expulso da presença de Deus. E então o pecado nos separa de Deus, nos mantém distantes de Deus, porque Deus não faz comunhão com o pecado. Deus não poderia, apesar do profundo amor que Ele tem por nós, Ele não poderia simplesmente passar a mão sobre a nossa cabeça dizendo, tem nada não. Ele precisava mostrar a cada um de nós que o pecado traz as suas consequências. Como ele tinha dito ao homem antes do homem pecar. Mas ainda assim o homem pecou. E é o que acontece com cada um de nós. Nós sabemos que não devemos agir no erro, mas terminamos cometendo erros. Jesus Cristo veio para levar sobre si a nossa condenação, para tomar sobre si o nosso pecado e pagar por esse pecado com a sua morte, para que nós pudéssemos receber de graça salvação. Existe aquele ditado que diz que não há almoço grátis, sempre alguém está pagando. Se alguém está recebendo uma refeição gratuita, alguém está pagando. Quando recebemos de graça salvação, é porque Jesus pagou o preço na cruz em nosso lugar. Tomarei o cálice da salvação, tem a ver então para conosco algo que é mais profundo do que foi para o salmista esta frase. Porque o salmista agradeceu o livramento da morte, o livramento específico sobre a sua vida. Nós temos a agradecer a Deus o livramento da condenação eterna, o recebimento da salvação eterna, de graça, por meio da fé. É um presente de Deus, é a sua graça que nos alcança. E então nós agradecemos pelo perdão que encontramos em Jesus Cristo. E pelo fato de que esse perdão é oferecido para todas as pessoas do mundo. Quando nós dizemos então, erguerei o cálice da salvação, nós podemos olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigado pela salvação que propiciaste a cada um de nós. Obrigado porque podemos celebrar diante de Ti o perdão cujo preço foi pago por Jesus na cruz. Podemos celebrar a Ele dizendo, erguerei o cálice da salvação. Apresentarei diante de Ti a minha gratidão pelo que fizeste. Mas o salmista diz também, invocarei o nome do Senhor. Nos 4 passos, o primeiro é a gratidão, o segundo é a comunhão. É a disposição de um relacionamento mais profundo com Deus. É a disposição de podermos nos achegar a Ele em comunhão. Escorregando logo cedo pela manhã, escorregando da cama em oração. Lembrando que Ele está conosco ao longo de todo o dia, e por isso o apóstolo diz, orai sem cessar.
Converse com Deus em cada oportunidade ao longo do dia, e ao terminar o dia, apresente diante dele o resumo da sua gratidão. Comunhão. Pagarei os meus votos ao Senhor, diz o salmista. E nós estamos num período em que votos são elaborados. A gente promete um bocado de coisa. Ao se aproximar o novo ano, a gente promete que no novo ano vai fazer diversas coisas que não conseguiu realizar até o final do ano que chega ao fim. Votos são feitos, votos a respeito de saúde, votos a respeito do progresso pessoal, a respeito da família, a respeito do trabalho, a respeito do estudo acadêmico, e então a gente faz diversos votos. Mas o salmista diz: eu pagarei os meus votos ao Senhor. Que votos temos colocado diante de nós que são prometidos para Deus, em louvor a Ele? O que é que pensamos que pode ser do agrado de Deus que a gente esteja realizando ao longo do ano de 2020? Não apenas em algo que seja de resultados pessoais, porque o que Deus tem para nós é sempre que nós sejamos canal de bênção na vida de outros. E então, que aquilo que nós nos dispomos a ser e a fazer, possa contar com a direção de Deus em algo que seja do seu agrado, para a sua honra, para o seu louvor. O que é que nos dispomos a fazer diante de Deus? E o salmista, expressando a sua gratidão, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, e na presença de todo o seu povo. O que quer dizer que o salmista está disposto a testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida dele. E então, isso se aplica a todos nós. De que maneira podemos testemunhar diante de outros aquilo que Deus tem feito? Essa foi a recomendação dada pelo Senhor Jesus a um recém-convertido, alguém que tinha tido um encontro com Jesus naquela hora. O endemoniado da região de Gadara, depois de ter os demônios expulsos de si, ele se dispõe a ir com Jesus, a entrar no barco com Jesus e atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus naquele instante diz: não, mas vai para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. Conta tudo quanto Deus te fez. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, devemos estar compartilhando com pessoas à nossa volta, para que pessoas possam entender que Deus é bom, que Ele nos ama infinitamente, que Ele tem o melhor para cada um de nós, que vale a pena, então, dar aquele passo que aí a gente volta para o começo desses propósitos, quando o salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Porque a parte principal desse tomar o cálice da salvação é poder dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o Senhor na minha vida. Sim, Jesus, eu Te recebo como meu Salvador. O Senhor Jesus morreu de braços abertos e a palavra de Deus nos afirma que Ele haveria de morrer de braços abertos, dizendo: a todos acolherei para mim mesmo. Jesus está de braços abertos para que cada pessoa possa dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Talvez você entrou aqui sem ainda ter dado esse passo. Que a palavra diz, o que o salmista nos traz de exemplo é: tomarei o cálice da salvação. Isto se aplica a nós, dentro do contexto do cálice que Jesus tomou em nosso favor.
E esta noite nós temos a oportunidade da celebração da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um desses momentos de testemunho. Através da participação da ceia do Senhor, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz já teve resultados para a minha vida. O sacrifício de Jesus na cruz, o preço que Ele pagou, já me faz erguer o cálice da gratidão, dizendo: obrigado, Jesus, pela salvação que operaste na cruz em nosso favor. E que temos agora comunhão com Ele, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Assim, este é um momento em que damos testemunho daquilo que aconteceu na nossa vida quando encontramos com Jesus e podemos dizer para Ele: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Da restauração à comunhão com Deus, que foi propiciada pela morte de Jesus na cruz. Mas para isso é preciso abrir o coração e dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor.